caminhando e cantando e seguindo. Este é o nosso último café profético desta semana e nos aproximamos do fim do ano também com um peso no ar muito forte de odor assustador. Eu me refiro aqui à manifestação dos mais altos escalões da ONU, a Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York. Estes mais altos escalões falaram pela organização, oficialmente, e representaram principalmente o setor que cuida da alimentação no mundo. E aí, os sinais são assustadores. Como também a OMS, o departamento que cuida da saúde, agora, sobretudo, encarregado da orientação dos balizamentos, das diretrizes para os países com relação à pandemia e até com incentivo a pesquisas. Então, em resumo, é o seguinte: a previsão é de que a juventude se martirize agora e morra grande quantidade de jovens em todo o mundo por sua necessidade de sociabilidade, de festas, de alegria e tal, com a pandemia em franco desenvolvimento. Mas o mais grave, que já é grave quando a nossa juventude, nossas crianças, adolescentes, jovens são ameaçados de morte, é a abrangência da nuvem pesada. Na área da alimentação, a previsão de que morram milhões de pessoas no mundo de fome. E a gente sabe, pelos estudos estatísticos, matemáticos, as ciências humanas, que a fome não é algo que aconteça de repente. É um processo que tem por detrás desse fenômeno, que é uma desgraça para o ser humano, num planeta ainda, apesar de tão ameaçado e agredido, rico de alimentação, é um fenômeno que vem sendo rapidamente construído, diria até que intencionalmente, eu direi daqui a pouco por quê. Então, a fome vem sendo plantada, vem sendo colocada por um sistema que mata de fome e matará milhões em 2021. Na área da saúde, com relação à pandemia, a tendência é aumentar. E talvez a segunda onda seja muito pior do que a primeira. De forma que se fala na ONU numa catástrofe humanitária sem precedentes. Eles dizem que desde que a ONU foi criada há 75 anos, que não se enfrentou no planeta Terra uma catástrofe humanitária de enormes proporções. Como diz uma amiga minha, entendida dessa questão da geopolítica, evidentemente que a ONU tem seus interesses e tem o seu lado. Evidentemente. E em nome desse lado ela não falou tudo. Tem que se ler nas entrelinhas. E o que se lê é que há um conflito crescente internacionalmente com ameaças de guerra. Até agora os países dominantes, os países centrais, os países do império, vinham agindo sem intervenção militar, sem guerra para cá, para esse lado do Ocidente, porque toda a matança já fizeram lá para o lado do Oriente, do jeito como nós conhecemos.
Aqui então usariam a seguinte disputa para matar grande quantidade de pessoas. Uma pela fome, como eu disse, né? Elevando principalmente o interesse nos lucros pela alimentação e não no objetivo de saciar os que passam fome em primeiro lugar. Então, essas nações, elas comercializam os alimentos, elas lucram com os alimentos e concentram a riqueza. Não só as nações, mas os grupos dominantes dentro das nações que agem em disputa, em concorrência, mas se unindo para explorar as nações mais pobres. A crise também é evidente quando o alto escalão da ONU diz e aconselha que os países ricos, esse é o termo, os países ricos colaborem com os países pobres no sentido de distribuir alimentação e distribuir remédios. Ora, aí tem dois problemas. Não haveria um apelo deste porte se já não houvesse a fome e se já não houvesse riscos de grandes agitações. Segunda coisa é que não adianta apelar para país rico, país acostumado à guerra, país que privilegia a guerra, país que salva bancos, países que salvam indústrias de petróleo, farmacêuticas, de armamento, etc., e não salvam pessoas. Esse apelo é inócuo. Os maiorais do mundo, os senhores da guerra, os senhores do mundo, não ouvem apelo, muito menos da ONU. Se viu os deboches de Donald Trump contra a ONU, e esses deboches não foram feitos somente por ele, mas ele representa um partido, representa um setor econômico de alto poder explorador da humanidade. Viu-se aqui o miliciano Jair Bolsonaro também debochando da ONU. Quer dizer, na verdade ninguém está nem aí para a ONU. Seus apelos são um sinal de alerta por parte de alguns setores de boa vontade nos altos escalões da ONU. E por último, esta crise humanitária, ela tende a trazer grandes agitações, porque diante da fome, diante do genocídio, da morte em alta escala, evidentemente que os povos preferirão enfrentar os conflitos com grandes mobilizações, com grandes articulações, com unidade de amplos setores sociais, e muitos se dispõem, inclusive, a entregar as vidas para salvar. É preferível a dignidade da entrega da vida, do martírio muitas vezes, não que se deva buscar o martírio, mas o do martírio de heróis que lutam pelos seus povos, que lutam pelos mais pobres, que lutam pelos trabalhadores tão abatidos e destruídos sem direitos, do que morrer engolidos pela fome e pela pandemia. A ONU dá, através deste relatório, através dessa manifestação, clara evidência da crise do capitalismo. Clara evidência da incapacidade dos senhores mais ricos capitalistas do mundo, tanto pessoas, grupos, monopólios, oligopólios, bancos, empresas, como as nações mais ricas. É evidente a incapacidade de resolver a crise. E os povos, provavelmente em 2021, perderão a paciência. E grandes mobilizações se construirão para enfrentar a fome, a doença e tantas carências que tendem a se aprofundar. E nesse sentido, se vocês me permitirem, debaixo da nuvem pesada e ameaçadora,
que em muitos momentos, muitos setores nós já víamos avisando, há um sinal de esperança. O sinal de esperança está exatamente na desinstalação das massas, do povo, do enfrentamento, do reconhecimento que há um conflito e uma profunda injustiça econômica e social na distribuição dos bens e das riquezas produzidas por aqueles que trabalham e se matam trabalhando e não podem contar com o produto do seu trabalho. Isto é um bom sinal. Este é um sinal que, se tivesse sido realizado antes, nós enfrentaríamos esta pandemia não com tanta degradação de empresas. Isto, a manifestação do alto escalão da ONU, deixa claro. Chega até a aconselhar que as empresas não se aproveitem dos países pobres para vender-lhes a qualquer custo, de preferência a grandes custos, vacinas. Porque há uma concorrência empresarial e internacional pelo oferecimento mais rápido possível e o mais caro ainda de vacinas, visando somente o lucro. Isso tudo será percebido pelas nações, pelos povos e por aqueles que até agora se calaram. No entanto, como eu dizia, para terminar, esse café tende a ferver. E tende a ser servido muito quente, porque já se vê sinais. Se vê sinais nas sociedades humanas. Os Estados Unidos não suportam mais a crise que eles tomam e abraçam como luta contra o racismo. No Brasil, já há vários sinais de inquietação. Eles não são tão silenciosos como, por exemplo, diz o coronel Ciro Gomes. Eles são tripidantes. Quem quiser escutar, os escuta em alto som. Quem quiser vê-los, os enxerga em grandes movimentações. Isto tende a crescer e o bule do café a ferver e o café ser servido quente e mais. O povo preferir aquecer o café, tomá-lo quente e a borra que sobrar, jogar na cara dos exploradores, dos que nos massacram, dos que nos exploram, dos que pisam em nós, sem o menor respeito, sem a menor consideração. Caminhando e cantando e seguindo.